Francisco Banha, acha que esta imagem Rio Leão Martins é ideal, mas claro, acha claro que... É que temos que fazer. É que sim, e há um aspecto bastante importante que também devemos assinalar, que é o investimento que está previsto este ano é 5,6%, mais ou menos 5% menos. O que é que isto significa? Significa que o investimento que tem que ser realizado deve ser efetivamente colocado naquilo que estamos aqui a falar, ou seja, nas questões relacionadas com a inovação, portanto, para a produtividade, portanto, o desenvolvimento de serviços criativos, design, marketing e, portanto, para aquilo que a Alda estava a dizer há pouco de tentarmos subir na cadeia de valor. E a nossa indústria tem essa capacidade. E, portanto, se nós conseguirmos, de alguma forma, estimular também aquilo que o Dr. Rui Martins referiu, que era a questão da concorrência dos serviços. Se nós conseguirmos diminuir a economia informal, sendo mais justos nas formas como as empresas são tributadas, indo em contra a ideia do professor José Almassa, eu acho que as coisas podem fazer. O problema para mim, e a experiência que eu vou tendo no meu dia-a-dia, é que as pessoas continuam a utilizar chavões. As pessoas continuam a utilizar frases feitas e não passam para a parte da implementação. Eu acho que uma das principais medidas que vão ter que ser tomadas no próximo governo vai ser a criação de brigadas de intervenção proativas transversais a toda a sociedade. Onde é que estão os problemas? Onde é que estão os cancros das questões? E alterá-los. Mas não acha que grande parte desse trabalho vai ser feito também pelo Fundo Monetário Internacional? Quer dizer, pelas três, BCE e Comissão? É que o Fundo Monetário Internacional cria o ambiente para que ele vai nos dar os gestores a oportunidade e o ambiente, até porque tem poder para o exigir. Mas vai ele que vai fiscalizar. E se não for feito, não há mais dinheiro. Exato. Não é? Por isso é que eu acho que se agora, uma vez que estão identificadas as questões, ao nível do Estado, a reorganização, portanto, a reestruturação ao nível organizacional, ao nível dos aprovisionamentos, ao nível operacional, a forma como os serviços vão sendo feitos, alterá-los, alterando as tais produtividades, isso vai ter que ser feito. Agora, tem que haver, e isso é que é o meu grande receio, e estou preocupado, Alda, sabe porquê? Eu tenho lido alguns livros, e livros agora dos novos pensadores que estão a ser escolhidos para pensar um pouco as soluções, revelam um desconhecimento total. Estou-lhe a falar com sinceridade, eu não quero aqui entrar em coisas, em pormenores, daquilo que se está a fazer, o que já está feito. Ou seja, em vez de se perceber o que é que está feito e tentar aproveitar e depois então melhorar aquilo que está aí. Mas isso tem sido muito um problema político em Portugal, não é? Mas não pode ser agora. Não pode ser agora. Não se pode destruir o que estava feito e agora tem que se ter presente estas balizas que estão perfeitamente identificadas, focalizar o investimento na inovação e na produtividade, na criação de serviços de valor acrescentado. É aí que as coisas têm que ser feitas, porque o desemprego só vai ser resolvido se houver criação da riqueza. E a riqueza só se pode criar se nós introduzimos no mercado produtos e serviços que as pessoas comprem, as pessoas portuguesas e as pessoas a nível global. Porque o que queremos, quer não, a economia global está a crescer, como o Dr. Rui Martins referiu, 4,4%. Mas há um aspecto muito importante, só para termos uma ideia, que há oportunidades. A China, o ano passado, as suas exportações cresceram 28,4%. A Europa, apesar de tudo, cresceu 15%. É muito. Nós também temos que crescer. E acho que agora têm que ser criados. Não é bem mais criados, porque as coisas estão criadas. A Alda há pouco te falava, há o Fundo de Capital de Risco para a Internalização, no valor de 250 milhões de euros. Está criado no Diário da República desde junho do ano passado. E nunca foi implementado. Isto nunca pode acontecer. Miguel Santoban, no meio disto tudo, efetivamente, perante os números e a confirmarem-se estas previsões do FMI, somos de facto os únicos que no ano que vem não vamos crescer a nível da Europa. O que é tão diferente aqui da Grécia e da Irlanda? Porque aparentemente nem tudo o que foi implementado a nível de pacotes de ajudas também nestes dois países funcionou. Mas porquê é que a nossa situação foi porque se arrastou mais tempo? Porquê é que não vamos crescer em 2012? Exatamente. Bom, eu tenho... Porquê é que os outros já conseguem fazê-lo quando nós tentámos durante tanto tempo separar-nos da Grécia e da Irlanda e agora efetivamente eles vão estar a crescer? Foi porque a ajuda chegou mais cedo? Bom, nós somos de facto o último dos países a entrar neste ciclo de ajustamento, não é? O último até, sim, claro, até ver. Bem, se mantiver a expectativa do outro, pior para nós ainda, não é? Exatamente. Não para a Europa, se houver outro. Se houver outro que vier assim que ficamos a pensar, não é? Esperemos Pior para nós, não é? efetivamente não Quanto venha. mais pior, evidentemente.
Eu digo o último, isto é o terceiro, Exato. para sermos objetivos. E, portanto, desse ponto de vista, nós vamos agora a proceder a uma série de ajustamentos que, suponho eu, de acordo com o que está subjacente nas previsões do FMI, prolongam a recessão, quer em 2011, quer ainda em 2012. Em princípio, as previsões do Fundo Monetário Internacional ainda não entram em consideração com novas medidas de política económica. É anteriormente a estas medidas. É anteriormente a estas Portanto, temos medidas. que esperar agora a correção que possa vir. Pois, Embora haja hoje um alerta que também não devemos deixar de pensar. Na primeira página, exatamente do Económico, se não estou em erro, vem o nosso colega Dr. Ricardo Salgado exatamente falar que a recessão pode ser de um período maior. Já alguns economistas, inclusive. E, portanto, temos de ter isso em atenção para saber exatamente como havemos de trabalhar e lutar contra essa questão que é tão importante para poder exatamente desenvolver e fazer crescer o país. Mas isso tem a ver também com a forma como as políticas forem cumpridas e implementadas, não é? Tem a ver, mas eu estou convencido que, dadas as medidas, sejam elas quais forem, um pouco mais disto ou um pouco mais daquilo, mas as medidas têm uma componente de facto de contração da atividade económica que nós não vamos poder fugir muito facilmente. Portanto, e porquê é que foi possível, no caso, voltando à Grécia e à Irlanda, porque também temos ouvido falar muitos destes países nos últimos tempos, porquê é que foi possível uma recuperação, aparentemente, num período mais curto? Não sei se é num período mais curto. Segundo os dados, começaram mais cedo. Mas a Grécia está há 2 anos em grande contração. Exatamente, a Grécia está em no ano que vem já consegue crescer, não é? Ainda bem. Insuficientemente, se calhar crescimentos pouco, também nós temos tido, mas são insuficientes, evidente. Pois, repare que mesmo o crescimento da Grécia, suponho eu, não é suficiente para recuperar aquilo que eles se afundaram. É um sinal. Sim, mas a Grécia ainda tem outro dado, por exemplo, o nosso PIB são 170 mil milhões, 172 mil milhões. O da Grécia é 50% superior ao nosso. Sim, senhor. Quer dizer, mesmo assim tem a mesma população que nós, não é? E tem um PIB 50% superior ao nosso. Portanto, a sua capacidade de desenvolvimento é muito maior do que a nossa, não é? Pois, acreditar nesses números, são provavelmente um país mais rico do que Portugal, em termos estruturais. Eu penso até, se as coisas se passarem como as previsões do Fundo Monetário Internacional apontam, a nossa cava, por assim dizer, não é tão acentuada como foi, de facto, a da Grécia. Mas há 2 dados, desculpa. Estamos mesmo de terminar. É rápido. Há 2 dados, para mim, que são importantes. Repare, nós, neste momento, a parte de tudo isto ainda, temos um problema que é o aumento do preço das matérias-primas. Não esqueçamos que tem vindo a aumentar nos últimos tempos o preço de matérias-primas, e sem falar no petróleo, nem na energia. Sem falar nesse. Portanto, isso ainda vai dificultar mais a nossa situação. Outro problema que nós temos, e nós temos vindo a apostar fortemente nas exportações, era a saída que nós tínhamos, era exportar, já vimos que há países que estão a crescer bastante e havia que reorientar as nossas exportações para esses países, mas o principal país para onde nós exportamos é para a Espanha, e Espanha só está a prever crescer 0,8%. Ora, se não houver uma recuperação de Espanha em condições, ou se a Espanha entrar neste pacote, se for o quarto, vamos esperar que então, não seja. Claro, mas portanto, há esse que também está contra, ou para a Alemanha ou para a China, por exemplo. Voltaremos com certeza a este tema ao longo ainda deste ano. Obrigada pela presença dos 4. É o ponto final nesta Comissão Executiva. Estivemos a falar das previsões do Fundo Monetário Internacional. Amanhã o espaço da Comissão Executiva será ocupado pela conferência do Diário Económico, diretamente de Gaia, sobre sustentabilidade. Até lá, já sabe, fique com a ETV.